Olha, sobre as abelhas que nós mostramos agora há pouco, onde uma senhora de 69 anos, ela foi atacada ali na região de Samambaia. Houve uma movimentação intensa hoje pela manhã, inclusive aí você vê as imagens aí do local onde tudo aconteceu. A gente sabe que Samambaia, aí ó, essa senhora que recebeu o socorro imediato da equipe do Corpo de Bombeiros e foi levada aí para uma unidade de saúde aí após receber essas diversas picadas de abelhas ali nesse canteiro central da região administrativa de Samambaia. A gente acompanha aí, olha, e tem que tomar cuidado, viu, gente? Quantos casos nós já mostramos aqui no jornalismo da Record? Eu mesmo acompanhei tem um tempo atrás, ano passado, uma senhorinha ali na Asa Norte, que ela foi atacada por um enxame de abelhas. Essa senhora ficou em estado grave no hospital. E quando eu fui fazer matéria, ainda tinham abelhas por lá. Ou seja, até o rapaz que entende de abelha falou, Tatu, não chega perto. Isso é perigoso. E a abelha é aquele negócio, né, gente? Você dá um tapinha numa, vem aquele tanto atrás de você e, ó, tem que tomar cuidado. Nossa querida Viviana Lira já tá pronta aqui? Já posicionada? Já sim. E aliás, Viviana Lira, boa noite pra você, bem-vinda ao Cidade. Você tá no local onde tudo aconteceu e a gente percebe que ainda tem até aquela faixa zebrada utilizada pela polícia, pelos bombeiros, para isolar a área, porque, conforme a gente conhece muito bem Samambaia, é uma cidade planejada e, lógico, que aí é uma cidade arborizada. Tem que tomar cuidado, tem que ter atenção, né, minha querida Vivi? Boa noite. Oi, Tatuzinho, boa noite pra você. Pois é, a gente já fica aqui nesses arredores já um pouco aflito. O que acontece? Eu tô inclusive com um especialista em abelha, já a gente vai bater um papinho aqui com ele. Tem o cordão de isolamento, como você disse, tem muita ventania aqui no momento, então por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Elas, nesse momento, ainda estão aqui, viu? Não foram retiradas, não. Por isso, todo esse cuidado aqui com a nossa equipe. Elas estão mais quietinhas, por quê? Porque a noite cai e aí elas ficam mais quietinhas no escuro. Vou pedir agora para o meu cinegrafista, o Oberdan Ramos, tentar mostrar para vocês um pouquinho mais de perto. Tatu, quando eu cheguei lá perto, claro, com autorização aqui de quem entende do assunto, eu confesso para você que me deu arrepios. Parece um monte de formigueiro, um monte de formiga em cima do formigueiro. Um negócio, né, mexendo bastante. Tem até um pouquinho ali voando, a gente consegue ver as imagens aqui um pouquinho de longe ainda. Então tem que ter muito cuidado. E essa senhora de 60 anos de idade, ô Berdan, vira pra minha câmera aqui que a gente vai agora explicar sobre esse assunto. Acho que dá pra você ver um pouquinho aí, Tatuzinho, e quem tá em casa também. Mostra o chão aqui, ó, todo esse gramado aí, ó, Berdan. Praticamente a gente pode dizer cerrado, porque quando essa senhora estava andando aqui, segundo testemunhas que nós apuramos assim que chegamos aqui no local, Tatuzinho, esse gramado central aqui da quadra 207 de Samambaia Sul, ele estava sendo trabalhado por pessoas da administração, possivelmente, com aqueles carrinhos, sabe, que faz um grande barulho quando a gente passa perto, roçando aqui do lado. Isso movimentou. O barulho, segundo o apicultor, disse que movimentou todas essas abelhas africanas de alto risco, alta periculosidade. E aí, com o barulho, todas as abelhas ficaram alvoroçadas e começaram a sair. Justamente nesse momento, a senhora estava caminhando aqui, possivelmente nessa calçada, cerca de 10 metros de distância entre o bueiro, onde as abelhas estão, e essa calçada aqui desse canteiro central. Então, justamente essa infeliz coincidência. E a gente tem informação ainda, Tatuzinho, de que tinha tanta abelha no corpo dessa idosa de 60 anos que mal dava para ver o rosto. Na cabeça, no rosto, no cabelo, pescoço, abdômen, praticamente todo o corpo tomado e também nos pés. Muitas abelhas e, como eu disse, a abelha africana. A gente vai conversar aqui com um especialista dessa área que sempre está aqui com a gente, que é o Paraíba. E ele me disse que foi algo que o próprio Corpo de Bombeiros disse que nunca viu. Paraíba, obrigada pela sua presença. A gente está aqui ao vivo. Tatuzinho, qualquer momento você pode interromper, eu passo a pergunta para ele. Conta para mim mais um caso aqui no Distrito Federal. Tendo em vista que segunda-feira passada agora, dia 28, Tatu, você sabe bem, a gente teve um caso semelhante também com um idoso de 60 anos de idade na 26 de setembro e agora em Samambaia. Por que está acontecendo isso? Me conta um pouquinho dessa história, o que o senhor está sabendo? Olá, boa noite. É difícil de a gente saber com a natureza, né? Essa espécie é um pouco meio perigosa
E isso acontece nessa época por conta dos gramados que a administração manda cortar e o barulho do trator faz elas ficarem nervosas e começa a atacar todo mundo. Então, possivelmente, quem faz até caminhada por aqui acha que está ao ar livre, tranquilamente pela manhã, tá tudo bem aí, fazendo a sua caminhadinha, a educação física, mas pode se deparar com uma situação como essa e o acidente não tem o que fazer, né? É chamar o corpo de bombeiros e pedir para se salvar. Numa situação dessa, a primeira coisa é chamar o corpo de bombeiro, né? O corpo de bombeiro é número 1, tem que ligar para eles, né? Então, chamar um apicultor mais próximo. Não tem o contato do apicultor, chama o corpo de bombeiro. E o senhor me disse o seguinte, que essa abelha africana, ela tem um alto risco porque fez um cruzamento com outras abelhas perigosas, né? Explica um pouquinho pra gente aqui, que não dá pra identificar muito bem, mas é mais ou menos isso. Sim, diz que ela, na minha época de criança, era mansinha, aí tirava sem nada. Hoje não consegue tirar mais, que ela cruzou o africano, um monte de cruzamento e ficou muito valente. Hoje tá difícil, é muito brava, cara, muito valente e não dá para vacilar. Antes, com uma pequena fumaça, que até mesmo dentro de casa a gente conseguia tirar. Hoje não, hoje é preciso o corpo de bombeiros estar presente. Hoje tem que chamar o corpo de bombeiro, porque o bombeiro é número 1, tem que ter alguém especializado. Não mexa, é o conselho que eu tenho a falar, você não mexa, parece fácil, mas não é fácil. Tatuzinho, o seguinte, a informação que a gente tem, inclusive, dessa senhora de 60 anos de idade, ela foi conduzida para o Hospital Regional de Ceilândia. Até o momento, a gente não tem mais informações sobre o estado de saúde dela. É claro que a gente continua aqui, até mesmo familiares que estão assistindo puderem entrar em contato com a nossa produção e explicar, porque a gente está bastante preocupado, inclusive. Vivi, continua com o Paraíba aí, que eu tenho uma pergunta para fazer para ele. Que, aliás, eu até entrevistei ele uma vez na Asa Norte, ele vai até lembrar dessa história, porque eu quero até mostrar aqui uma outra imagem importante, nesse nosso telão aqui vertical, o exato momento em que os militares prestaram os primeiros socorros para essa senhora, gente, essa idosa de 69 anos de idade. Olha só, ele joga uma espécie de fumaça, meio que para espantar ali, lógico, as abelhas, que, como a Vivi disse, essas abelhas ficaram em cima dessa idosa. Olha o perigo! Olha o risco. E ali, assim que ele joga essa fumaça, imediatamente, esses militares do Corpo de Bombeiros já levam ela para uma viatura de resgate, onde dali, de Samambaia, ela é levada para a primeira unidade de saúde para receber o primeiro atendimento. Ou seja, que situação delicada. Agora, voltando aqui para Vivi, ao vivo com o Paraíba, que, aliás, eu sei que na notícia não é isso, mas o céu aí atrás de vocês está a coisa mais linda. Ô, Vivi, pergunta pro Paraíba, porque eu vou te falar, eu tô preocupada com você. Imagina, Deus me livre, essas abelhas vir em você. O Oberdan, que eu conheço o Oberdan muito bem, que essa câmera nervosa dele, ele vai lá toda hora e assustar essas abelhas. Esse horário, das 6 da manhã até umas 5 horas, que tá escuro ainda, elas ficam mais calmas? Ou se eu passar por aí como pedestre, que eu sei que o povo de Brasília gosta de andar num trieiro, que são as linhas imaginárias, pode acontecer alguma coisa dessas abelhas voltarem a atacar. Tatuzinho tá lembrando de alguns casos que ele já cobriu, inclusive junto com o senhor lá na Asa Norte. O senhor vai lembrar dele quando o senhor jogou a fumaça lá, lembrou, né? Conta pra mim, ele tá querendo saber o seguinte, tá bem intrigante também pra saber sobre isso. Esse horário que as pessoas passeiam aqui pela manhã, cedinho, por volta de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, é possível que elas saiam ou não? Estando no escurinho ainda, tá tranquilo. Como é que funciona esse horário delas que elas podem atacar? No horário mais quente. Quanto mais quente, que elas ficam mais nervosas. Então o barulho, né? No caso dessa senhora, estava cedo, por volta de 8 horas da manhã, um pouco antes das 8h30 da manhã, mas o barulho aqui desse tratorzinho fez com que elas subissem. Porque tá aqui a marca que o tratorzinho passou aqui. E o tratorzinho que mexeu com elas. E quando mexe, ela sai pegando todo mundo em volta. 500 metros em volta, ela sai atrás, sai pegando. Aí depois ela retorna e fica escondidinha lá, que é onde nós estamos... A gente estava vendo, na verdade, antes ali, parecendo, na verdade, um formigueiro, um monte de abelha escura, dá até gastura, viu, Tatuzinho? Dá agonia, a gente arrepia. E aí, meu amigo, você tem mais informações sobre essa idosa? Foi passada alguma informação para o senhor? Não, a informação que eu tive, que os bombeiros, quando chegou aqui, que não via, não dava nem para reconhecer. Tanta abelha que tinha na cabeça dela. Meu Deus, irreconhecível, tudo fechado.
tudo fechado de abelha, muita. A bombeira me falou que nunca viu uma coisa dessa em toda a vida dela. Meu Deus. Só em animal que ela viu isso. Pois é, Tatuzinho, a gente segue aqui, como eu disse, nessa aflição, mas a gente está seguro, tá? A gente está respeitando a faixa de domínio aqui. Ele próprio disse que agora, no horário da noite, está mais tranquilo. Elas não atacam. No horário quente, alto pico, a partir do meio-dia, 2 horas da tarde, com o sol muito quente, ficam agitadas e começam a se espalhar. Certeza, Vivi. Fica por aí, mas ó, você e o Oberdan e toda a equipe, fica um pouco afastado, até a orientação que a gente sempre tem do Paraíba aí, ele é experiente. Mas, pelo amor de Deus, volta sã e salva aqui pra Record, porque tem que tomar cuidado com essas abelhas aí. Eu mesmo já fui picado com marimbondo, da abelha Europa. Graças a Deus já tá aí não, porque já tá aí dá um mel bom. Mas essas africanas aí são perigosas. Obrigado, bom trabalho pra você, o Paraíba. Agradece ele com muito carinho aí, tá bom? Abraço pra grande Viviana Lira, direto de Samambaia, no endereço da notícia, atualizando a gente sobre esse caso dessa idosa. E a gente torce aqui pra que essa senhora se recupere e que, quem sabe, ela possa até falar conosco aqui no Cidade, tá bom? 6h36.